Boa noite, amados, paz e graça. Estamos aqui mais uma quinta-feira. Hoje é uma quinta-feira bem fria aqui em Papanduva. Já a temperatura aqui já está em 3 graus, né? Então tá bem, uma noite bem gelada. E hoje não vai ser o nosso irmão Edson, como de costume, que vai estar ministrando o estudo. Eu vou estar ministrando aqui na nossa casa, devido ao frio tão intenso que está acontecendo aqui no nosso estado, não só no nosso estado, como em todo o Brasil. Para mim é sempre uma alegria poder estar entrando na tua casa. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está assistindo, da Beth em Curitiba, da Helenita lá em Xanxerê, do Takeshi no Monte Castelo, lá na residência FUC, do Edson, aqui em Papanduva. Que Deus abençoe cada um de vocês e que o Espírito Santo possa aquecer o coração de todos. Eu quero nesta noite estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero estar falando sobre 4 coisas que não agradam a Deus. Mas antes de falar sobre isso, eu quero estar orando. Vamos orar? Pai de amor, Pai, que é rico em misericórdia, que a Tua graça seja manifesta na vida de cada um de nós. Nos rendemos na Tua presença para dizer muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado especial que tem tido com cada um de nós. Eu peço, Senhor, pela vida de todos que estão assistindo essa live, que Teu Santo Espírito possa entrar no coração de cada um e deixar resplandecer a Tua glória. Eu oro, Senhor, abençoando todos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fica pensando em situações que não agradam a Deus, surgem muitas coisas, né, na nossa cabeça. Quando nós pensamos o que desagrada a Deus, é pecado. O que é o pecado? O pecado é a falha do homem perante Deus, ou simplesmente errar o alvo. O nosso alvo é Cristo. E quando nós fazemos algumas coisas que não condizem com o que Cristo se agrada, nós estamos errando o alvo. Muitas pessoas, eles até associam, né, algumas coisas terríveis, como o assassinato, o adultério, isso é pecado. Mas existem várias outras coisas mais simples, mais comuns, que são pecado e não agradam a Deus. Só porque talvez acontecem com mais sequência, talvez você ache que isso não é pecado e não tem problema nenhum. A palavra de Deus diz que todos pecaram e necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Todos necessitam da intervenção divina. A primeira atitude, que é uma atitude bem corriqueira no meio da humanidade, e as pessoas acham que isso não é pecado. A primeira atitude que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é sobre a mentira. A mentira, a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 12, versículo 22, ela diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita ou se alegra com os que falam a verdade. Amados, infelizmente, a mentira é algo muito comum na humanidade, pois ela faz parte da natureza decaída do homem.
O homem, quando pecou, foi através da mentira. E por isso ele caiu. Então isso vem naturalmente na vida do ser humano. Tem muita gente que mente com tanta facilidade e até se orgulha de sua capacidade de mentir e enganar as pessoas. Há casos, inclusive, de pessoas que mentem tanto, que com tanta naturalidade essa mentira vem surgindo dos seus lábios, que eles próprios acabam acreditando que a mentira que eles contam se torna uma verdade. Mas não é isso que Deus nos ensina. Mentira é mentira. Uma mentira, ela parece uma coisa tão pequena, mas ela é muito destrutiva. A mentira, ela destrói a confiança, ela promove a injustiça. Por isso que a Bíblia, lá em João 8,44, ela fala que o diabo é o pai da mentira. Mas ela também diz que Jesus é a verdade. Jesus é a verdade, então nós temos que ficar com Jesus. Mentir vem muito naturalmente, mas não agrada a Deus. Parece que é simples, né? E nós começamos a colocar dimensão nas mentiras. Ah, essa mentirinha é pequena ou essa mentira é grande. A palavra de Deus diz que mentira é mentira. Não existe mentira pequena ou mentira grande. O pecado, ele afeta o homem, ele faz com que o homem sofra. Quando nós entendemos que a mentira é pecado, nós aprendemos a viver de uma forma diferente. Quando você aprende a dizer que realmente a verdade ela prevalece, com certeza você está vivendo conforme a vontade de Deus. Então, amados, mentir é pecado. Se é pecado, eu não quero fazer. A segunda atitude que eu vejo nesse contexto, né, de mentira é a indiferença. Lá na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós vivemos num tempo que o mundo está egoísta. A indiferença ela é um pensamento mais nocivo que existe. E as pessoas no mundo, elas vivem agindo como isso fosse normal, né? Ah, eu posso ser indiferente, eu não me preocupo com os outros. E nem menos se preocupam se isso é bom ou é ruim. Na verdade, o espírito do mundo, ele ensina as pessoas a serem diferentes. Desde muito cedo, durante toda a vida, eles reforçam sutilmente, colocando palavras que distorcem para dizer que isso é legal. Ser indiferente às dores do próximo, às dificuldades, às limitações. A gente vê nesse tempo de frio muitas pessoas fazendo campanha, né? Ah, vamos fazer campanha do agasalho, do cobertor. Eu dou um cobertor, mas eu me vejo livre daquela pessoa. É muito melhor eu dar do que pegar e compartilhar com a caminhada daquela pessoa, do que pegar aquela pessoa e trazer para perto. Agem indiferente. Eu fiz a minha parte, lavei minhas mãos e tudo vai bem. Mas não é assim que Deus nos ensina. As pessoas acabam usando argumentos de que se não formos indiferentes ao sofrimento dos outros, nós vamos acabar ficando mal, vamos acabar ficando doentes. Se eu tomar as dores daquela pessoa, eu vou ficar doente. Né? Não tem como eu viver, eu tenho que cuidar da minha própria saúde física, mental. Mas quando a gente entende que nada disso é verdade, são apenas argumentos usados para afastar as pessoas uma das outras. E realmente isso acaba esfriando o amor ao próximo. Não basta você doar, você tem que viver uma vida, você tem que pegar, tu tem que amar aquelas pessoas. As pessoas acabam dando margem e abrindo portas para uma avalanche de iniquidade social. No longo prazo, eles acabam esfriando o amor ao próximo e principalmente o amor a Deus.
A correria faz com que você perca essa alegria. Por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Amados, quando a gente entende que no meio, a correria da vida, é muito fácil a gente cair na indiferença. Aquela pessoa que está sofrendo do lado do outro, né? E não vê a pessoa lá no outro lado da rua, caído, precisando de ajuda, ela está indiferente do mundo. Talvez ela possa pensar, isso não é problema meu, isso é problema da prefeitura, o problema da sociedade, mas eu não quero me misturar. E essa atitude é muito terrível. O ser humano ele precisa ser amado. Nós não podemos resolver, sim, o problema do mundo, mas nós podemos minimizar os problemas que estão ao nosso redor. Conta uma história que havia um grande incêndio numa floresta e um pequeno pássaro ia até o rio, enchia seu bico de água e jogava para tentar apagar o fogo. Aí um outro animal perguntou para aquele pássaro, tá, você acha que você vai conseguir apagar esse incêndio tão grande apenas pegando um pouquinho de água no teu bico e jogando? Aquele pássaro falou, eu estou fazendo a minha parte. Se você fazer a tua parte, se você não ser indiferente, se você não for egoísta, com certeza você vai agradar a Deus. Nós temos que aprender, amados, a ter compaixão da dor dos outros. Nós temos que aprender a amar as pessoas, mesmo no tempo mais difícil que possa estar vivendo hoje. Quando você entende que a indiferença é um sinal de falta de amor a Deus, aí você vai mudar. Por isso, é pecado. Ser indiferente é pecado. Ser mentiroso é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. A terceira atitude que eu posso pensar com você um pouquinho nesta noite é também sobre o egoísmo. O egoísmo também é pecado. Tiago, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz dessa forma: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Onde há pecado e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Ser egoísta é pecado. O egoísmo, ele é um mal muito influente no mundo de hoje. Milhares de pessoas, trocam a vida em comunidade, em comunhão, para viver na solidão. Tem pessoas que falam, eu consigo viver só. Está indo contra os princípios da palavra. Quando Deus criou o homem, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora, uma companheira que esteja com ele. E o ser humano hoje se torna egoísta, achando que ele pode viver só. Eu prefiro viver com os animais do que ter um relacionamento com pessoas. Isso é egoísmo. Porque o animal, quando você acha que ele não serve mais, você descarta. E o ser humano não. Não tem como você descartar o ser humano. Essas pessoas vivem na solidão e acham que isso é certo. E acabam se achando que são o centro de tudo, se afastando de tudo e perdem o desejo de amar. Perdem o desejo de amar e vivem só, porque amam a si mesmo. A pessoa acha que ela é autossuficiente para ela e eu não preciso de ninguém. O egoísmo, amados, é um sentimento onde só os interesses da própria pessoa são valorizados e onde o amor é direcionado para si mesmo. E o mundo prega isso hoje. Você tem que ser diferente, você tem que se amar, você é melhor do que o outro. Não é isso. A palavra de Deus diz que os que se humilham serão exaltados. Quando nós pensamos dessa forma, nós caminhamos com certeza rumo
a eternidade com passos firmes. Mas existem muitas pessoas que não conseguem enxergar isso. Existem pessoas que não conseguem entender isso e afirmam, né? Por isso que lá em Romanos, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia fala que ela condena esse mal. Afirma que Deus fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas. Mas qual é, né, a forma desse castigo? Como isso irá acontecer? Né? A Bíblia fala que o egoísta ele será lançado num lago de fogo. É sofrer, é sofridão eterna. Muitas vezes o egoísmo ele vem no mesmo lugar da indiferença. É uma mão dupla, né? Eles caminham junto, o egoísmo e a indiferença. A luta pela sobrevivência é difícil, mas nós não podemos pensar só em nós mesmos, só na nossa própria necessidade. Se Jesus tivesse sido egoísta, todos nós estaríamos condenados. Mas ele pensou na humanidade, ele não pensou só em si mesmo. Ele pensou em todos nós, por isso que ele se sacrificou por nós. Imagine se Jesus fosse egoísta. Onde nós estaríamos hoje? Mas quando nós procuramos o bem-estar um dos outros, nós encontramos mais paz, mais felicidade. Porque a felicidade, ela provém da alegria. A alegria, ela faz com que a gente seja mais do que vencedor. Não deixe de amar. Deixe de ser egoísta. Pense no próximo. Por isso que a palavra de Deus manda amar o teu próximo como a ti mesmo. Não viva solitário, sozinho. Viva em comunidade. Aprenda a amar os outros. Aprenda a se relacionar. Mesmo tendo diferenças, você pode caminhar junto com uma pessoa. Pense nisso. A última necessidade que eu vejo aqui, ou a última situação que Deus não se agrada, é realmente a rebeldia. Por que a rebeldia? Eu falei sobre a mentira, sobre a indiferença e sobre o egoísmo. E agora sobre a rebeldia. 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23, a palavra fala assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa palavra veio para o rei Saul, né? Deus falando para Saul que Deus estava rejeitando o seu reinado porque ele não foi fiel, porque ele foi rebelde, ele foi contra a palavra de Deus. Deus detesta, né, a feitiçaria, e a Bíblia diz que a rebeldia é igualmente a isso. É muito ruim. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não nos submetemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e acabamos nos afastando do caminho de Deus. Mas isso é uma armadilha mortal. Não é algo prazeroso. E isso nos traz problemas gravíssimos. Nós temos que aprender a procurar fazer a vontade de Deus. Essa é a melhor opção. Não existe opção melhor do que fazer a vontade de Deus, do que trilhar no seu caminho. A rebeldia, amados, é pecar contra Deus de propósito. Por que de propósito? Quando nós sabemos o que é errado e o que é certo, e escolhemos fazer o que é errado, nós estamos sendo rebeldes. Por isso, né, quando eu sou rebelde, eu estou com intenção de desobedecer. Aquilo é intencional. A rebeldia, ela me afasta de Deus e ela causa muitos problemas. A rebeldia é escolher o pecado, conhecendo o que é certo. Eu escolhi ser rebelde. Eu escolhi fazer o que é errado. Alguns pecados são cometidos por falta, talvez, de conhecimento. Mas a pessoa que é rebelde, ela sabe que está agindo contra a vontade de Deus. A rebeldia, ela é uma afronta direta ao nosso Criador.
A rebeldia, ela está dizendo que nós estamos rejeitando a autoridade de Deus na nossa vida. Estamos vivendo conforme a nossa vontade. Aí muitas vezes nós falamos, Deus é cruel. Eu estou sendo castigado. Não, amados, Deus não é cruel. Ele não se agrada dessas atitudes, porque fazem mal a nós e principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. Deus, ele quer o nosso bem e ele sempre fica feliz quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e estamos prontos a perdoar, estamos prontos a viver uma vida digna com ele. Você está pronto a viver essa vida digna com Cristo? Você está pronto a abrir mão da mentira, da indiferença, do egoísmo, da rebeldia e viver uma vida em conformidade à palavra do Senhor? Quando nós buscamos essa vida em conformidade, quando nós buscamos uma vida digna com Cristo, somos mais do que vencedores. Aí nós nos tornamos pessoas agradáveis a Deus. Não vivemos numa situação em que desagrada ao nosso Criador. Quando você falha, você entende que você está errado. E a minha pergunta para você nesta noite: você tem cometido algum desses pecados? Você tem sido rebelde? Você tem sido egoísta? Você tem sido injusto com as pessoas? Ou você vive uma vida de mentiras? Deus te dá a oportunidade essa noite de você pedir perdão. Peça perdão para Ele. Ele vai te ajudar a mudar de vida. Confie nele, creia, clame, peça: Senhor, eu preciso uma mudança. Eu preciso uma mudança radical. Eu quero viver uma vida, mas não uma vida de indiferença. Eu quero viver uma vida digna. Eu quero viver uma vida conforme a tua vontade. Ou viver a vida conforme a vontade de Deus é o adorar em todo o tempo. É adorar a Deus, é buscar nele com persistência, com intimidade em todo o tempo. Por isso que adorar a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa caminhada. Clame, adore, busque. Eu quero orar com você neste momento e pedir para que Deus possa estar trabalhando na tua vida. Ore também, clame a Ele e peça: Senhor, eu já não quero viver como estou vivendo. Eu quero viver conforme a tua vontade. E com certeza a vontade de Deus é melhor na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nesta noite, Senhor, eu quero clamar a Ti. Eu quero Te agradecer por tudo que Tu és, ó Pai. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro sempre presente. Que nessa noite, Senhor, nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e possamos ver, Senhor, a Tua virtude, a Tua misericórdia. Temos que aprender, Senhor, a abrir mão daquelas coisas que interferem na nossa caminhada contigo. Abrir mão da mentira, abrir mão, Senhor, da indiferença, do egoísmo. Senhor, nos ensina a viver uma vida conforme a Tua vontade, Pai. Precisamos, Senhor, em todo o tempo estar vivendo conforme a Tua vontade para sermos recebidos de braços abertos na eternidade com o Pai. Pai, abençoe todas as pessoas que estão assistindo essa live nesse momento, as que vão assistir futuramente, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar no coração de cada um, Pai. Queremos, Senhor, continuar nessa caminhada com passos firmes rumo à eternidade. Muito obrigado, Pai. Queremos seguir esse caminho que pertence ao Senhor. Pois eu oro, Pai, grato em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa. Que nessa noite fria tu possa se sentir aquecido com a presença de Deus. Deus abençoe a todos.